Olá Inês, bom dia, obrigado por este bocadinho. É sempre um gosto falar contigo, já nos conhecemos há alguns anos e ainda para mais estando próximos até fisicamente, ainda se torna mais agradável poder conviver, sobretudo com a vossa contínua expansão. Eu acho que não preciso fazer grandes apresentações, até porque tu és extremamente conhecida dentro da Uhum. área dos recursos humanos, também, obviamente, pela marca que representas, que é a Adidas, cá no Porto, e portanto, esse exemplo, que é um exemplo maior e que não poderia deixar de passar pelo Minuto Employer Branding. Portanto, bem-vindo e obrigado por este bocadinho. Obrigada, eu, Manuela. É um prazer também participar pela primeira vez neste espaço, e é ótimo, obviamente, poder conversar contigo e representar também aqui aquilo que a nossa marca. Sim, olha, isto nós fazemos sempre de forma muito espontânea, e eu digo sempre isto, mas obviamente que vou preparando aqui até mentalmente algumas questões que eu próprio gosto de ver esclarecidas de quem está depois aqui no minuto. E eu acho que o mais extraordinário que te posso perguntar, e vai ser já, que é como é que vocês, em 15 anos, portanto estamos a falar do hub da Adidas cá no Porto, que é um shared services, e nasceu assim, e agora é um Global Business Services, mas o mais extraordinário é mesmo perceber como é que vocês passaram em 15 anos de 11, e eu lembro-me dos 11 por causa da analogia com a equipa de futebol, como é que vocês passaram dos 11 para quase 1000? Como é que isto aconteceu? Certo. Então, é muito interessante o nosso percurso que começou efetivamente em 2009, em setembro de 2029, com um objetivo de centralizar aqui alguns serviços financeiros aqui no Porto, mas só para a Europa. E à medida que o tempo foi passando e que o trabalho se foi fazendo a partir daqui do Porto, realmente houve muito mais confiança naquilo que seriam os nossos serviços e naquilo que seria o nosso futuro. E foram acontecendo organicamente quase estas mudanças, estas alterações ao longo dos anos. Portanto, se inicialmente o objetivo era realmente 80 pessoas no máximo e hoje em dia, passado 15 anos, temos mais de 930 pessoas aqui no centro, com áreas completamente diversas, a trabalhar para várias geografias. Acho que isto se deveu efetivamente ao bom trabalho que foi feito aqui no Porto e por todas as pessoas que por cá passaram e as que cá estão também. Em termos do crescimento, portanto, hoje em dia, e disseste muito bem, nós começamos como um shared service da área financeira, acho que quase todos começam da mesma maneira, e entretanto, ao longo dos tempos, fomos incorporando outras áreas completamente diferentes daquilo que era o início. Portanto, incorporamos as áreas de tech, de D&A, mais recentemente a área de digital, mais recentemente a área de supply chain, e fomos também ao longo do tempo largando algumas atividades que já estavam bastante standardizadas e que já estavam bastante melhoradas para podermos libertar espaço e tempo para investir noutras áreas diferentes. O que é que eu te posso dizer do crescimento? Foi um crescimento bastante orgânico, portanto, tivemos fases, obviamente, em que crescemos mais aceleradamente. Acho que uma das coisas que nos correu muito bem foi que nos primeiros anos nós crescemos. Na altura nós achávamos que era imenso, não é? Obviamente, mas agora olhando para trás não foi assim tanto como isso. Mas nos primeiros 6 anos nós fomos crescendo relativamente pouco em termos de volume de pessoas. E isso ajudou-nos a consolidar uma cultura de organização bastante forte e bastante robusta, e que acho que é um dos segredos do sucesso da Adidas Porto, na verdade. Tivemos tempo para o fazer e tivemos o cuidado todas as decisões que nós íamos tomando eram sempre a pensar no futuro, o que é que nós podemos vir a ter mais aqui no nosso centro, e que tipo de decisões é que nós precisamos tomar agora, não é? Para que depois estejamos melhor preparados, obviamente, para um futuro. Olha, vocês têm, obviamente, uma marca, de produto, uma marca corporate que é fortíssima a nível mundial, das marcas top of mind em termos mundiais. Tu dirias que isso, facilita, o Uhum. recrutamento? Sim, Ou que ainda sim. torna o recrutamento mais exigente para o vosso lado?
Não, não, de todo, de todo. Facilita, tem aqui um se, não é? Mas obviamente que facilita imenso, e quem é que não tem orgulho em pertencer a uma marca que toda a gente conhece mundialmente, seja nossa família, nossos amigos, um parente afastado que mora noutro país qualquer, desde que a partir do momento em que nós dizemos trabalho na Adidas, toda a gente conhece. Portanto, isso obviamente que é um motivo de orgulho gigante. E em termos de employer branding é fortíssimo. Mesmo, por exemplo, ainda o ano passado, que foi o ano do desporto, a Adidas aparecia nos canais televisivos de 10 em 10 minutos, seja como sponsor, seja como com os atletas com a nossa marca ao peito, nas camisolas, nos sapatos. Portanto, é, é, é um orgulho imenso e é uma facilidade muito grande que nós temos em termos de recrutamento. Depois aqui o se. Um, é vendermos aquilo que nós temos para oferecer. Ou seja, embora seja uma empresa da Adidas, nós aqui não temos marketeers, nós aqui não temos os designers dos sapatos, não temos as pessoas que fazem os contratos com os clubes de futebol ou com os atletas diretamente. Portanto, há uma parte grande do negócio em que nós não tocamos. E, portanto, o esforço de recrutamento que nós temos que fazer a parte da Adidas fala por si só, mas depois o esforço que nós temos que fazer é realmente vender o mais fielmente possível quais é que são as tarefas que as pessoas vão aqui fazer. Lembro-me no início, quando nós abrimos em 2009, nós tínhamos a parte financeira de tarefas transacionais, e a Adidas na altura não tinha presença, ou grande presença aqui em Portugal, tinha em Lisboa, com a Adidas Portugal, mas aqui no Porto, por exemplo, não tinha presença nenhuma. Portanto, aí o esforço foi bastante adicional, portanto, quase que parecia mentira, nós íamos às universidades dizer, a Adidas está a abrir, ou abriu agora aqui um centro há pouco tempo, fazemos a parte de contabilidade, fazemos a parte financeira, Isso mesmo no início, não é? mesmo no início, Ou sim, sim, seja, sim. aquilo que eu estou a perceber é que vocês, de certa forma, apoiaram-se naquilo que são as táticas agora comuns, e conhecidas e básicas, do employer branding para fazer esse recrutamento já nessa altura. Achas que, ou pelo menos já poderás ter feito essa reflexão, achas que vocês de certa forma foram pioneiros no uso dessas táticas? Nem por isso, portanto, eu acho, não considero que as táticas sejam fora da caixa, não é? Portanto, são realmente táticas mais tradicionais. Nós fomos pioneiros com outras empresas que também se estabeleceram aqui um bocadinho antes de nós, ou mais ou menos ao mesmo tempo. Nós fomos pioneiros na criação do mercado de shared service, isso sim, porque na altura não havia grandes shared services aqui no norte de Portugal, portanto já havia alguns em Lisboa, aqui no norte havia muito poucos e, portanto, aí sim fomos pioneiros. Com outras empresas, pioneiros não os únicos, não é? Nas táticas que desenvolvemos, na altura foi muito o contacto com as universidades, portanto, nós tivemos aqui alguns mitos que tivemos que desfazer na altura. A Adidas está associada a vendas, portanto, está associada, e bem, não é? Mas está associada a lojas e, portanto, a primeira coisa que as pessoas nos perguntavam era: mas vou trabalhar numa loja, mas vou trabalhar, vamos abrir um armazém. Portanto, as pessoas associam rapidamente ao produto, o que é ótimo. E nós aqui íamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, o nosso trabalho inicial foi muito, muito, muito conectado com as universidades e conexão que mantemos ainda hoje e parcerias que mantemos ainda hoje. Portanto, fazer-nos conhecer. E, acima de tudo, na altura foi importante fazermos conhecer o que é um shared service, quais é que são o tipo de tarefas que nós fazemos, qual é que é o valor acrescentado que trazemos para uma empresa como a nossa, por exemplo, porque na altura não era um mercado em Portugal. E, portanto, foram, se calhar, duplamente esses dois esforços. E depois, mais uma vez, tudo foi crescendo organicamente, a nossa presença no LinkedIn, depois conseguimos, a certa altura, criar aqui algum traction em termos da cultura da organização. É uma cultura extremamente informal, porque a Adidas é uma empresa informal, portanto, é-nos de alguma forma fácil partilhar o que nós partilhamos nas redes sociais, porque é aquilo que nós vivemos aqui diariamente. E é algo com que as pessoas se identificam, é algo, o nosso público é muito jovem, portanto, é algo com que o público jovem se identifica, é algo com que as pessoas que acabam de sair, por exemplo, das universidades, qual poderia ser um melhor trabalho, uma empresa multinacional que também depois oferece carreiras internacionais, se a pessoa assim o quiser, que tem um ambiente informal, que trabalha num âmbito que todos nós conhecemos e somos familiares, portanto, realmente temos um bocadinho o trabalho facilitado em relação a isso. Olha, e toda, tu acabaste,
praticamente de nos dizer qual é a vossa proposta de valor, só não falaste em números. Mas também não é o que interessa aqui. Tu dirias que nestes 15 anos a vossa proposta de valor, a vossa EVP, ela teve e foi evoluindo também com um grande contributo de quem chegava ao GBS? Sem Só assim dúvida. foi possível continuar a melhorar e ajustarem-se? Com vários, se calhar vários fatores. Portanto, quem cá está e quem fez parte da nossa organização, mesmo que já não esteja cá, considero que toda a gente contribuiu de uma forma muito positiva para aquilo que é a cultura da empresa, que é o que nós vivemos diariamente. O resto, o que nós pagamos, os benefícios, etc., são muito ligados também àquilo que é o desporto e àquilo que é o Grupo Adidas. Portanto, mal era se assim não o fosse. Mas cada pessoa contribuiu realmente positivamente. Para, nomeadamente para uma cultura informal, para uma cultura de aprendizagem, que é algo que eu acho que é uma mais-valia naquilo que nós fazemos. Portanto, as pessoas mudam de área para área, portanto, estão em constante aprendizagem, em constante transversalidade em termos daquilo que são as competências core que cada um de nós vai desenvolvendo. A empresa potencia e possibilita uma série de atividades que as pessoas podem fazer para além do trabalho normal. Portanto, tudo isso vai adicionando àquilo que é a nossa cultura de empresa e a nossa cultura de organização. E depois temos por trás uma estrutura fantástica, que é a estrutura do Grupo Adidas, que ela própria tem este tipo de iniciativas a nível global, portanto, não é só a nível local, não é a nível global também, e portanto há uma estrutura aqui que suporta tudo aquilo que nós fazemos localmente e que faz parte daquilo que é a nossa cultura, portanto toda a gente realmente contribuiu, os que cá estão ainda, os que já não estão, contribuíram, não há dúvida que acho que as pessoas olham para trás, mesmo os que já não estão cá, olham para trás com carinho, pelo tempo que passaram aqui, por aquilo que aprenderam, pelas possibilidades que tiveram. Lembro-me que nos primeiros anos, nos primeiros largos anos, uma das coisas que nós fazíamos era a transição dos serviços de outras empresas da Adidas para aqui para o Porto. E isso implicava viagens, implicava as pessoas estarem 3, 4 semanas numa determinada localização, a aprender os processos, a documentar, a trazer para cá. E só isso, para além de ter criado uma cultura fortíssima de equipa, porque as pessoas estavam juntas 3, 4 semanas numa outra localização, potenciou e possibilitou às pessoas conhecerem uma série de empresas do Grupo Adidas worldwide, na Europa, na América Latina, na América do Norte, e isso é priceless. Falando por mim, eu conheço só 3 ou 4, porque nunca fiz parte desses processos de transição, mas temos aqui pessoas que já viajaram quase o mundo todo pelas empresas da Adidas para efetivamente ganharem também esse conhecimento. Olha, tu estavas a falar e entretanto eu não tinha isso previsto no raciocínio que fiz antes da nossa conversa, mas tu estavas a falar sobre o bem-estar de quem sai e da saudade ao fim e ao cabo que fica da marca e de trabalhar no grupo. E uma tendência muito gira agora do momento são os chamados alumnis das empresas. Vocês, de certa forma, têm já essa experiência de pessoas que saíram, que voltam, de pessoas que já não voltando, continuam a fazer o chamado advocacy do vosso lado. Como é que tem sido isso? Temos. É uma pergunta muito interessante. Portanto, nós temos pessoas que saíram e que voltaram a entrar, temos pessoas, mesmo dentro do grupo, que saíram para a Alemanha, por exemplo, tiveram lá alguns anos e depois voltaram para cá. Temos pessoas, e lembras-te quando fizemos aqui o Open Day, que convidamos uma série de empresas, também convidamos alguns colaboradores ou ex-colaboradores nossos, de forma a também a reconectarmos um bocadinho com eles. Temos uma série de iniciativas a acontecer este ano em que também vêm pessoas que neste momento estão noutros shared services ou noutras empresas que para nós são de referência também e são importantes e, portanto, são sempre convidados a vir cá. A experiência é muito boa, Manel, para ser sincera, acho que é muito bom a capacidade que as empresas têm, muitas vezes, de formamos as pessoas e somos importantes num determinado momento da carreira das pessoas, pode ser um momento inicial, pode ser um momento em que estão em transição ou aprendizagem de uma nova área, por exemplo, depois as pessoas naturalmente saem, e quando as pessoas saem, para nós é uma forma indireta de o mercado estar a valorizar aquilo que é o desenvolvimento das nossas pessoas também, portanto não o vejo de todo como penalizador ou como um problema.
Vejo mais quase como uma formalização, olha, se estas pessoas são importantes para o mercado ou para uma função acima, por exemplo, noutra posição, se calhar significa que estão bem desenvolvidas e que o tempo que aqui passaram foi um dos passos importantes para que isto aconteça. E depois ter a capacidade de os integrar novamente e se calhar já numa área completamente diferente ou numa senioridade ou num momento de carreira diferente. E eu acho que isso é interessantíssimo para todas as empresas. Felizmente nós temos muito esse conceito e conseguimos fazê-lo com sucesso, está bem? Não temos experiências das pessoas que saem, voltam e depois voltam a sair, portanto, não temos esses casos. Portanto, quando as pessoas voltam aqui é porque realmente há aqui algo que lhes falta noutros sítios e que Claro, aqui conseguem claro. complementar. Boa. Olha, outro número impressionante, vosso é a questão das nacionalidades, que vocês têm, no Hub. Portanto, são mais de 40, penso eu, Sim. são 40 ou são mais de 40. E vocês têm, e eu isso fui confirmar antes de falar contigo, até para não cometer aqui nenhum erro, vocês têm programas como o Growing Great Leaders, que é com foco muito específico na otimização das lideranças internas. Tu dirias que é algo também essencial para dominar toda esta diversidade? Dominar, entende-me e entenda-me no bom Positivamente. sentido, obviamente. Sim, sim, sim. É Sim. algo essencial para também potenciar o melhor da diversidade. Sim, a diversidade não é só nacionalidades, não é? No nosso caso, realmente, nós temos a sorte de ter mais de 40 nacionalidades a trabalhar connosco. Foi algo que inicialmente foi intencional, portanto, nós queríamos realmente trazer alguma diversidade para o escritório, até porque isto é o mundo Adidas, portanto, nós fomos à Alemanha, que são os nossos headquarters, eles têm mais de 90 nacionalidades a trabalhar com eles. E nós somos um braço daquilo que são os headquarters ou daquilo que são o resto das empresas da Adidas e, portanto, também era importante para nós termos mais ou menos o mesmo tipo de ambiente. E, portanto, inicialmente foi intencional, essa busca por talentos de nacionalidades diferentes. E depois, à medida que o tempo foi passando, isso também se calhar foi um passo importante para que isso acontecesse, nós fomos recebendo cada vez mais áreas que requerem um business language no dia a dia de trabalho. E neste momento nós trabalhamos com cerca de 15 business languages diferentes, para além do inglês, e só alavancou e só acelerou aquilo que eram as contratações de pessoas com nacionalidades diferentes. E o que isso significa é que à medida, isto depois é tudo uma bola de neve, na minha perspectiva, portanto nós recrutamos meia dúzia de pessoas de forma intencional, depois, espera aí, que afinal no Porto há a capacidade de recrutar e de manter pessoas com línguas, sim senhor, então se calhar vamos colocar uma área em que se fala uma business language diferente, e portanto isto depois é uma bola de neve, e à medida que as comunidades vão crescendo aqui dentro do escritório, mais fácil nos é de manter as pessoas e de atrair novas pessoas de determinadas nacionalidades, e isto é outra vez organicamente depois as coisas vão crescendo em determinado sentido, que é extremamente positivo. Em relação àquilo que falavas das lideranças, nós precisamos de ter líderes formados, líderes capazes para gerir uma workforce de mais de 900 pessoas, para gerir pessoas, uma dimensão nova, por exemplo, nós temos muita gente sentada aqui no Porto, mas a reportar fora, também temos muitas pessoas sentadas lá fora a reportar ao Porto, e portanto tudo isto são dinâmicas de liderança e de gestão que exigem uma preparação diferente dos nossos líderes, e tivemos também um crescimento acentuado nos últimos anos, que fez com que muita gente interna passasse para cargos de people leader, por exemplo. E, e muitos que nós recrutamos também externamente, ou seja, depois temos as pessoas que vêm externamente com experiência de leadership, mas sem experiência Adidas, as pessoas que são cá dentro com experiência Adidas, mas sem experiência de leadership, e somehow é preciso nivelar e formar efetivamente aqui o nosso leadership group. E o Growing Great Leaders, o Lead Boost, são exemplos de formações que foram customizadas por nós, aqui para o Porto, com base também naquilo que o Grupo Adidas tem, exatamente para olharmos para a equipa de liderança e dotá-la de melhores competências ou de competências mais avançadas, e depois todos os anos as competências já são diferentes, não é? Porque umas já estão adquiridas, é preciso adicionar novas, para realmente gerir não só o número de pessoas que nós temos aqui, mas também as diferentes personalidades, as diferentes nacionalidades, as diferentes áreas, que já são áreas muito diferentes, com skills muito diferentes, e portanto, sim, foi necessário fazer isso, e acredito
fortemente que uma liderança com boas bases, uma liderança motivada e uma liderança formada leva as coisas para a frente, sem dúvida absolutamente nenhuma. Olha, tu estavas a falar, eu estava aqui a controlar o nosso tempo, até porque isto é uma Tens pausa que me mandar calar, já sabes. portanto não pode ser ou não deve ser um seminário, não é? É mesmo uma pausa para café e para pensar um bocadinho em coisas que durante o dia muitas vezes não temos tempo. E para te colocar a última questão, tu agora falaste principalmente das oportunidades que há de desenvolver e de progredir na carreira dentro do grupo. E isso por todos os estudos que têm saído, nacionais e internacionais, sobre o que os candidatos e os colaboradores estão à espera, é normalmente um atributo muito valorizado. Mas vou-te colocar a questão desta forma, para terminarmos. E porque tu estás desde o início, não é? Na Adidas cá, Sim, sim, há desde 15 o dia anos. 1. Ok, Sim. então vou-te colocar uma pergunta mesmo de rasteira para terminarmos, que é, o que é que, o que é que os candidatos mais valorizavam há 15 anos e o que é que eles valorizam exatamente agora? Estamos a falar, no fundo, das mesmas coisas ou não? É realmente uma pergunta de rasteira. Eu diria que fundamentalmente, se calhar são as mesmas coisas, com uma roupagem diferente. Portanto, eu acho que há 15 anos as pessoas privilegiavam mais, por exemplo, a estabilidade no emprego, privilegiavam. Eu vou entrar nesta empresa e vou progredir aqui dentro desta empresa de uma forma mais vertical, talvez. Não te esqueças que há 15 anos tínhamos acabado de sair de uma crise, portanto havia também muita gente no mercado de trabalho, coisa que agora é um bocadinho ao contrário. Hoje em dia acho que as pessoas privilegiam a experiência, privilegiam as aprendizagens diversas, não só naquilo que é o trabalho diário, mas noutras áreas que possam ter alguma afinidade ou que possam ter algum interesse. Não é à toa que cada vez se fala mais em carreiras divergentes, em que as pessoas se calhar tiraram a economia e gestão e agora trabalham numa área que não tem nada a ver, ou tiraram marketing e agora trabalham em contabilidade, ou pronto, acho que já nada disto é tão fixo como era há 15 anos atrás. Mas essencialmente acho que o que mantém as pessoas agarradas a uma organização é, é o propósito que o trabalho lhes traz, é o ambiente que vivem no dia a dia, é a contribuição que sentem que podem dar e que a empresa também lhes dá. Portanto, acho que isto fundamentalmente não alterou. Aquilo que é o âmago, se calhar, do profissional ou do mercado de trabalho. Acho que simplesmente as coisas estão vestidas de uma forma diferente hoje em dia, em que a experiência é mais privilegiada do que propriamente vou entrar numa empresa e vou ficar cá o resto da vida. Isso já não existe. Acho que há 15 anos atrás também já não existia assim tanto, mas era mais vincado, talvez, do que agora. E mesmo a forma como as pessoas olham para a carreira, conseguem saltar de uma área para a outra, de forma lateral, com novas aprendizagens, com novos projetos, e acho que há 15 anos atrás era um bocadinho mais estanque, as possibilidades que as pessoas tinham. Há um inconformismo no bom sentido, não é? Sim, Eu diria que é sobretudo isso. Pelo menos da. E há uma curiosidade, acima de tudo, acho que há uma curiosidade em experimentar coisas novas, em saber mais, em ir para uma área que se calhar eu até não tenho muita experiência, e se calhar 15 anos atrás eu dizia, mas se eu não tenho experiência, se calhar não vou fazer um bom trabalho. Hoje em dia, se calhar as pessoas dizem, mas não tenho experiência, mas eu aprendo. E acho que isso é soberbo, acho que é fantástico, naquilo que é a geração que está a trabalhar agora. Muito bem. Cara Inês Diniz, muito obrigado por este bocadinho. Obrigada. Tu disseste que 20 minutos era imenso tempo para uma conversa, com este formato. Posso-te dizer que já vamos quase nos 25. A Ah, sério? portanto, é verdade, é verdade. Portanto, mas isso é o que faz sempre trazer pessoas interessantes, a estes conteúdos. Muito obrigado mais uma vez por Obrigada. este, E por podes este contar connosco para o que precisares. Obrigado, Está muito bem? obrigado por este bocadinho. E entretanto, quem nos segue já sabe que pode ver os outros minutos, entre aspas, no canal do YouTube, e ficar a par de outras tendências dentro desta área que desafia o marketing, desafia a gestão de pessoas,
mas eu diria que desafia mesmo toda a empresa, todas as áreas que nela trabalham, porque sem o envolvimento de todas, e eu acho, Inês, que concordas comigo, até porque trabalhas numa grande empresa, sem o envolvimento de todas, não é fácil, neste momento, competir no mercado. Portanto, Inês, muito obrigado mais uma vez Obrigada. e até breve. É sempre um gosto. Um beijinho. Obrigada, Manuel. Beijinho, obrigada.